Boa noite a todos. Hoje nessa aula falaremos sobre a Revolta dos Malês, uma das revoltas mais importantes do período regencial, porém menos conhecida. Muitos de seus relatos foram deixados pelos próprios negros escravizados aqui, que também eram letrados. Segue abaixo um mapa de algumas revoltas que aconteceu no mesmo período. Uma de suas principais características é que foi uma revolta afro-brasileira urbana, uma revolta organizada por negros, alguns libertos e outros ainda cativos, dentro da capital baiana Salvador, nos dias 24 para 25 de janeiro de 1835. Sua liderança era na maioria de negros muçulmanos, escravos que eram escravos de ganhos, como alfaiate, comerciante, artesão, carpinteiro, etc. No período regencial do Império Brasileiro, que foi de 1830 a 1840, a capital da província baiana, Salvador, tinha em torno de 65 mil habitantes e quase 80% deles eram negros e mulatos, que em sua maioria era ainda escravizado. Negros escravos que já tinham sua própria religião, no qual era o Islã, que não aceitavam a opressão religiosa que sofriam e não queriam ser catequizados. A revolta dos malês vem acontecer em um período de muitas revoltas em todo o império. A revolta dos malês tinha todo o contexto de insatisfação que as outras tinham, de cunho libertário e fim de maus tratos e abusos sobre os negros. Porém, seu diferencial é que eram negros trazidos do sudoeste da Nigéria e do leste de Benin, negros letrados que falavam árabe e já eram muçulmanos. A revolta dos malês surge devido a condições de vida precárias. Eles queriam mudar isso, queriam o fim da escravidão, torturas, abusos, execução. Queriam total liberdade religiosa. Suas ideias eram acabar com brancos, negros, mulatos que se opunham à rebelião. A revolta queria o confisco dos bens de brancos e todos que eram contra a revolta. Por fim, tomaram o poder e queriam criar um Estado Islâmico na província da Bahia. Seus principais líderes foram Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Durante a noite do dia 24 para 25 do 1, foi iniciado um ataque dos malês contra o exército e a polícia do Império. Porém, não era para ter acontecido nesse momento. Aconteceu devido à delação de algumas escravas libertas, deixando assim alguns mortos e feridos. Cerca de 200 foram presos, resultando em pena de morte aos principais líderes e vários outros castigos. Fator determinante para sua derrota foi a desigualdade armamentista e numérica. Enquanto os malês usavam armas brancas como porretes, facas, lanças e tinham por volta de 600 homens, o exército e a polícia usavam armas de fogo, que tinham mais organização e apoio estatal.
Abaixo é um resumo que fizemos sobre a revolta dos malês. A revolta dos malês tinha um cunho libertário e religioso. Sua religião predominante era a islâmica, como, como o próprio nome diz, Malê, da palavra oriunda do Yorubá, e Amalê, que significa muçulmano. Ocorrida no dia 24 para o 25 de 1835, durante o período regencial, tinha como pretensão se rebelarem contra escravidão, maus-tratos, perseguição, censura. Porém, sua manifestação foi denunciada e oprimida antes que pudessem executar seus planos. Foram, cerca, foram cercados em uma de suas reuniões, perseguidos e muitos capturados. Houve relatos que morreram cerca de 70 rebeldes e 10 soldados. Os rebeldes que sobreviveram sofreram diversos tipos de penas, tais como açoites, prisões, deportações, deportações forçadas e até penas de morte. O fim da revolta deixou insegurança em toda a Bahia por um bom tempo e transpassou para outros lugares do Império. Mesmo sem ganhar essa revolta, os malês se tornaram inspirações para outros negros escravizados e ganhou visibilidade na mídia da época, como uma ameaça da estrutura social do Império. Após a revolta dos malês, as condições de vida dos negros africanos pioraram. Eles foram responsabilizados e considerados inimigos da população e seu bem-estar, que desencadeou um sentimento anti-africano, gerando leis com o objetivo de puni-los. Com essa derrota, muitos negros se sentiram obrigados a aderir ao catolicismo para não sofrerem punições. E o Levante foi derrotado, mas ao longo prazo ajudou a luta pelo fim do sistema escravocrata no país. Obrigado a todos pela atenção.